Obrigado à Sonoff por enviar o produto gratuitamente para testes. Pessoal, esse aqui é um dispositivo um pouco diferente que pode ajudar bastante na sua casa inteligente. Porém, ele tem alguns pontos negativos que podem mais atrapalhar do que ajudar. Esse é o Sonoff S-Mate Extreme, ou S-Mate 2 como também é conhecido, um dispositivo que funciona como se fosse um controle remoto à bateria. A diferença é que você conecta o interruptor nele para fazer o controle ao invés de ter um botão embutido nele. Esse controlezinho ele tem um formato de um relé e pode ficar dentro da sua caixinha de luz, porque ele é bem pequenininho para falar a verdade. E não só dentro da caixinha, mas ele pode ser levado para qualquer lugar. Mas antes de falar da parte de hardware, software e dos pontos negativos, eu gostaria de falar um pouco do caso de uso desse carinha. O primeiro caso de uso é usar o seu interruptor convencional com uma lâmpada inteligente. E o segundo caso é ter um controle remoto em qualquer lugar, colocar numa caixinha e sair andando pela casa com ele. Para os dois casos, esse controlezinho controla os outros dispositivos por meio de automação ou cenas dentro do app da UWI-Link, mas essa parte vou explicar com detalhes lá na parte de software. Focando agora no hardware, esse é basicamente um controle remoto em formato de relé. Ele é totalmente independente de energia da sua rede, pois ele funciona a bateria. É uma bateria CR2477, que de acordo com a Sonoff dura cerca de 5 anos. Mas esse valor sempre vai variar de acordo com o uso do S-Mate 2. Na parte de baixo, você tem entrada para usar até 3 canais, e é sempre em parzinho, o primeiro S com o S1, o segundo S com o S2 e o terceiro S com o S3. Esses terminais não precisam de muita energia para funcionar, então você pode sim usar um fio mais fininho para fazer a conexão com o interruptor. Inclusive, a Sonoff já inclui 6 fios pequenos para você usar na instalação da sua casa. Na parte de trás temos algumas especificações e na parte direita temos um pequeno LED e uma pequena chavinha. Esse LED é verde e te comunica alguns status, e essa chavinha tem uma função muito importante. Ela altera o tipo de interruptor que você quer usar com o S-Mate 2. No meu caso, a chavinha está para cima e isso significa que estou usando um interruptor chaveado, aquele que fica estável quando mudamos sua posição. Se eu mudar a chave para baixo, ele passa a usar o modo de interruptor pulsador, que é o mesmo que usamos em campainhas, onde você aperta o botão e ele volta para o seu estado anterior. Então, na hora de fazer a instalação do seu S-Mate 2, tenha certeza que a chavinha está na posição correta. Esse dispositivo é um pouco maior que o relé Matter da Sonoff. Ele tem 40 mm de largura, 37 mm de altura e 18 mm de profundidade. Eu ainda acho que é pequeno bastante para caber dentro de uma caixinha de luz. E pessoal, acredito que vocês perceberam que eu não comentei qual que é o protocolo de comunicação desse dispositivo. Será que é Wi-Fi? Será que é Zigbee, Thread, Bluetooth? Na verdade, não é nenhum deles. O S-Mate 2 usa um protocolo proprietário da Sonoff que só vai funcionar com outros dispositivos da marca. Então, para você usar esse carinha, você precisa de outro dispositivo que entende esse protocolo proprietário. O nome do protocolo é UWI-Link Remote e, por via de regra, todos os que têm esse símbolozinho na caixa é compatível com a tecnologia. O UWI-Link Remote é uma espécie de radiofrequência 2.0. Com ele você faz todo o pareamento via app, não precisa configurar botões separadamente e também tem o benefício de funcionar até 50 metros de distância. Porém, esse valor de 50 metros muito provavelmente é em um ambiente aberto e sem nenhuma interferência. E pessoal, eu acredito que, na minha opinião, esse pode ser sim um ponto negativo, porque você está usando um protocolo que funciona somente com os dispositivos da Sonoff. Não é igual ao Zigbee ou ao Thread, que você pode comprar dispositivos diferentes de fabricantes diferentes e achar um jeitinho de conectar tudo ali e usar na sua mesma plataforma. Então, se um dia a Sonoff decidir parar de usar totalmente o UWI-Link Remote, o que será que vai acontecer? Novos produtos vão aparecer ou será que não? Será que alguém ainda vai dar manutenção? Fica um pouco difícil de saber. Então eu acho que sim, pode ser um ponto negativo. Mas se você usa a plataforma da Sonoff como principal, é provável que isso não seja um problema para você, pois você já teria outros produtos que servem como hub e o UWI-Link Remote, e também vai conseguir conectar e usar sem grandes problemas. Aqui em casa, eu tenho o Sonoff M5, que é um hub ou gateway e o UWI-Link Remote, então eu consigo conectar o S-Mate 2 diretamente nele. Cada gateway suporta até 8 subdispositivos, um valor bem menor se comparar ao Zigbee ou ao Thread. Mas beleza, acredito que fechamos a parte de hardware, vamos falar da parte de software. Para a gente usar esse controlezinho é bem simples, a gente precisa montar ele e depois parear com o app da UWI-Link.
Para montar é bem simples, pegue um interruptor que você tem aí na sua casa e ligue nos terminais do S-Mate 2. Aqui eu peguei um interruptor chaveado comum, coloquei os fios nos terminais dele e no S-Mate eu coloquei no primeiro terminal S e no S1, finalizando assim a montagem. Agora vou no app da UWLink, seleciono o meu Sonoff M5, que é um Gateway UWLink Remote, toco nos 3 pontinhos para entrar na configuração, procuro pela opção Subdispositivos UWLink Remote, toco no botão adicionar e lá no meu interruptor eu pressiono ele uma vez. Não preciso segurar nem nada, só pressionar uma vez. Nisso, o app já identifica e já mostra que o dispositivo foi adicionado com sucesso. Quando eu toco em concluído, ele aparece na minha lista de dispositivos. Quando eu uso o interruptor, o status dele muda no app dizendo qual canal foi usado. E é isso que a gente consegue usar para criar uma cena que controlaria uma lâmpada inteligente ou outro dispositivo. A gente vai criar uma cena onde todas as vezes que eu usar o interruptor, ele vai controlar o meu relé Sonoff Matter. Esse relé já teve review aqui no canal e o link está na descrição caso tenha interesse. Para isso, vamos para a aba Cena. Toco em Criar Agora e toco em Adicionar na seçãozinha C. Seleciono o dispositivo inteligente, S-Mate e por fim, Clicado. Você pode ver que ele tem opções para duplo clique e pressionado longamente. Mas essas opções só funcionam se o seu interruptor for do tipo pulsador. Com esse interruptor chaveado que eu tenho aqui, infelizmente não funciona. Toco em Salvar, depois Salvar de novo e na seção então toco em Adicionar. Seleciono o dispositivo inteligente, depois o Mini R4M, que é o meu relé Matter, e seleciono a opção Inverter. Essa opção consegue inverter o sinal atual, então se o relé estiver ligado, ele desliga, e se estiver desligado, ele liga, sem precisar criar duas automações ou cenas diferentes, coisa que podia muito bem ter no HomeKit também. Apple, tome nota. Toco em Salvar 2 vezes e temos nossa cena criada. Se o canal 1 for clicado no S-Mate, então inverte o estado do Mini R4M. Toco em Salvar e agora vamos testar o funcionamento. E funcionou muito bem, pessoal. Claro que esse foi um exemplo bem básico. Você pode sim colocar várias lâmpadas ou dispositivos diferentes no app da Sonoff e controlar tudo de uma vez só por meio de cenas. Sobre o funcionamento nas plataformas de casa inteligente, as opções são bem limitadas. Você pode usar a Alexa, If This Then That e o SmartThings. Infelizmente ele não é compatível com o Google Home e nem com o Apple HomeKit. Agora, pessoal, vamos falar dos 2 pontos negativos que eu pude encontrar. O primeiro a gente já comentou um pouco, que é o uso de um protocolo proprietário. A Sonoff não é a única que faz isso não, tá? O Z-Wave, por exemplo, é proprietário. Porém, outras fabricantes podem ir lá, licenciar seu dispositivo, certificar, pagar uma taxa e vender. Porém, no caso da Sonoff, por enquanto é só eles que podem usar o protocolo. Então não dá para ter aquela certeza se vai expandir no futuro como o Z-Wave ou se vai cair no esquecimento e ser descontinuado. Eu não curto muito essa ideia de algo proprietário não, mas como eu disse antes também, se você já usa a plataforma da Sonoff como principal, isso provavelmente vai funcionar muito bem para você. Segundo ponto negativo são as inconsistências. Para a gente controlar outro dispositivo com o S-Mate 2, a gente depende do S-Mate em si, do Gateway UWLink Remote, do outro dispositivo que vai ser controlado e também da plataforma da UWLink. Digo a plataforma pois a cena é gerenciada por lá, então não é uma conexão direta. Inclusive se você não tem um iHost, por exemplo, que é o servidor local da Sonoff, a cena é executada na nuvem e precisa de internet para funcionar. Algo que para mim, pessoal, é um ponto extremamente negativo, você não conseguir controlar a sua própria casa se você não tem internet. Por causa de todas essas pontes que precisam ser feitas e a conexão com a internet também, existem casos onde o switch não contabiliza a ação, principalmente quando você liga e desliga rapidamente. Então, às vezes você acendeu a luz sem querer, apagou na mesma hora, mas isso não foi contabilizado na ação. Então, você precisa apertar o interruptor mais uma vez para ele funcionar. Então é isso que eu quero dizer com inconsistências. Mas pessoal, eu não curti muito o S-Mate 2, mas não é porque ele é ruim ou ele não funciona, não é nada disso. Ele funciona sim e cumpre o que promete. O problema é que ele não funciona na minha plataforma de casa inteligente preferida e também não dá para usar com outros protocolos, né, tipo Zigbee ou Thread. Ele usa um protocolo proprietário que a gente ainda não sabe muito bem o futuro, né, se ele vai ser expandido ou se a Sonoff vai continuar só nos dispositivos deles mesmo. Eu acredito que o
público-alvo do S-Mate 2 são usuários que já estão imersos na plataforma da Sonoff, né, na UWI-Link, usam como uma plataforma primária. Isso porque provavelmente eles já têm outros dispositivos que são gateways, e se tem o iHost é melhor ainda, porque todas as automações vão acontecer localmente, então não tem perigo da Sonoff ir lá desligar o servidor e as coisas pararem de funcionar. Então, se você usa a plataforma da Sonoff, talvez esse seja um dispositivo para você. Agora, se você usa o HomeKit ou Home Assistant, existem outras opções no mercado que possam funcionar melhor. Sobre o preço, ele é baratinho. No site da Sonoff ele sai por $7,50, cerca de R$40. Sem contar que você ainda pode usar o meu cupom FABERGONKSONOFF10 para 10% de desconto. O site da Sonoff envia normalmente para o Brasil, então pode comprar com segurança que vai chegar. Por enquanto, não temos ele disponível no AliExpress, mas assim que sair por lá, eu adiciono aqui no vídeo e também na nossa planilha de dispositivos de casa inteligente. O link da planilha estará na descrição. E eu não poderia esquecer de agradecer a Sonoff por enviar o S-Mate 2 gratuitamente para testes. Apesar de não ser um dispositivo para mim, eu acho muito importante a gente trazer o review mesmo assim, para trazer os pontos positivos, negativos e compartilhar com vocês se é um dispositivo que vale a pena ou não. E outra, o dispositivo pode não ser tão útil para mim, mas pode ser super útil para você. E antes de ir embora, deixo vocês com o último vídeo do canal, onde eu mostro o Relé Matter da Sonoff que funciona com tudo, pessoal. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais. Falou!